Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Hoje nós teremos o nosso momento para analisarmos uma partida de um dos nossos seguidores. Um seguidor do canal. Ele é o O. Tá? Já ouviu falar nessa expressão? Ele é o O. É o Olinto. É um mestre nacional, amigo nosso, lá de João Pessoa, da Paraíba. E a partida dele foi uma partida forte, uma partida pesada mesmo, jogando contra uma WGM Pepe Petra 2318 de rate. E eu dando uma analisada no nome dela aqui, sabe? Pepe Petra significa rocha, rochedo, pedra firme. Foi o que o Olinto enfrentou. Enfrentou uma rocha, enfrentou um rochedo, enfrentou uma pedra firme. Mas também o nome de Olinto, Arthur Olinto, não fica para trás. Significa urso forte. Olha as garras do urso. Urso forte, rei urso, ou então pedra também. Então é uma pedreira jogando contra a outra. E a WGM aí, Pepe Petra, ela jogou o E4, peão, abertura do peão de rei. E foi respondida com o E5, ou com o C5, foi a defesa siciliana. Arthur, talvez você não lembre dessa partida, meu amigo. Mas eu vou apresentar aqui essa partida e depois eu vou mandar para você. Você que é um seguidor do canal. Então ela joga um E4, tá aí o lance, E4, e Arthur respondeu com um C5. Olha a defesa siciliana. É uma defesa que busca combater aí o peão de rei, controlando a casa de D4. É uma defesa muito forte, muito precisa para combater o peão de rei e buscar um contra-jogo. A siciliana ela é cheia de táticas, tá? Quando chega do meio jogo, se você não souber jogar, você toma couro com a siciliana. Mas quem está jogando de brancas aí é uma WGM 2318 de rate. Rocha firme, Petra. Esse é o significado do nome dela. Rocha firme, rochedo, Petra. E Arthur Olinto está enfrentando essa fera. Mas, como eu já disse, o nome dele significa rei guerreiro, urso forte. Rei urso tem muitas garras e tem muitos recursos quando está jogando o seu xadrez aí. Já joguei contra ele e teve uma partida que eu estava ganho. Sabe o que é ganho? Eu estava ganho, viu, Arthur? Estou lembrado daquela partida ainda. E você encontrou um recurso lá, botou as garras de fora e disse: aqui está o rei urso, o guerreiro forte, e reverteu a partida. Mas eu lhe perdoei, né? Eu perdoei, mas depois a gente conversa. Então a partida continuou com o cavalo F3, reforçando aqui o domínio do centro, e Arthur respondeu com o cavalo C6. Bom, até aí está tudo tranquilo, buscando o controle central. Mas a Petra, a rocha firme, fez: não, eu quero destruir logo o centro, não tem negócio de siciliana comigo não, e joga um D4. E nesse D4 é característico da siciliana tomar, ou toma ou fica no prejuízo. E Arthur toma C, toma D4, e cavalo toma D4. Bom, até agora tudo bem, cada um capturou um peão. Vamos ver como é que vai ficar as estratégias daqui para frente. Se observarmos, o Arthur tem somente uma peça desenvolvida e a WGM tem duas. Eu estou jogando aqui de pretas, do lado de pretas, né, para facilitar para mim, e estou fazendo a vez do Arthur aqui ao transmitir a partida. Mas o Arthur joga um E5, ameaçando o cavalo. É chute. É bicudo na canela do cavalo. Toma o teu, foge daí, expulsa logo. E o cavalo joga para G4. O que é que você quer em G4, meu amigo? Aliás, é B5. O que é que você quer, meu amigo, em B5?
Tem uma casa para entrar, tem outra, está dominando. E Arthur faz, comigo não. Tome e chute novamente. É os peõezinhos chutando o cavalo. E o cavalo entra lá dando cheque, ó. Cheque, como diz um amigo meu, cheque no moleque, rei tá em cheque, é obrigado a capturar. Então Arthur vai lá, captura, e quando captura, lá vem a Petra. Pedra firme, rocha, dama D6, ó. Tem controle, dominou, entrou com a dama em D6. Arthur, vai te virar de quê e como? Não tem problema. Arthur tem recurso, inclusive é chamado urso guerreiro. Quando bota suas garras de fora, sai de baixo porque será demolido. E pega dama, joga dama F6. Tem alguma vantagem com essa dama F6? Se a WGM capturar, o Arthur captura com o cavalo e vai ficar com duas peças desenvolvidas e um peão no centro do tabuleiro, enquanto ela tem só um peão no centro e precisaria desenvolver suas peças. E ela não aceita a proposta de troca. Ela volta com sua dama para dama D2, está lá, dama em D2. E agora, Arthur, tu vais jogar aonde? Bom, tenho que desenvolver minhas peças. E Arthur vai desenvolver mais uma peça, um cavalo. Cavalo G. E7. Uma, duas, três. Três desenvolvidas contra uma. Então ela vai lá, manda um B3, fala, olha, vou fianquetar meu bispo, porque o bispo em fianqueto já vai começar a ameaçar o peão de E, depois eu coloco mais uma defesa aí, procuro colocar mais uma defesa, aliás, mais um ataque, e vou dominar o centro. E o bispo em B2 controla a grande diagonal. Então Arthur diz, olha, eu não posso partir para cima agora. É um dos princípios do xadrez, é uma das regras fundamentais, é um dos conceitos. Cuidar do rei. E manda rei fazer roque. Rei está protegido. Após a proteção do rei é que a gente conversa. É que posso partir para o ataque, ou então reforçar, realinhar minha defesa aí, reforçar a defesa, porque o ataque das brancas vai vir com força. Inclusive está jogando contra uma pedra, contra uma rocha firme, que é a Petra WGM 2318 de rei. E depois do roque ela joga bispo B2. Ah, eu comecei a entender. Arthur, ela quer fazer o roque longo. Quer fazer o roque longo e avançar em seguida, se der tempo, se você deixar, se não botar as garras de fora, avançar, eu estou dizendo as garras, para fazer jus ao seu nome, que é Urso Forte, Rei Urso, Guerreiro. Ela quer avançar os peões da ala do rei, fazer aquele ataque à baioneta para destruir o roque curto. E quando ela joga bispo B2, lá vem a torre para D8. O que é que essa torre quer aí? Abrir o centro, forçar aí a abertura do centro, tirar o peão de rei e indiretamente está atacando a dama. A coluna está semi-aberta, vamos atacar a dama. Não tem problema, cavalo C3, além de defender o peão de E4, reforça aqui o controle A D5 e Arthur bloqueia. Não, vamos fazer aqui um lance diferente e joga seu cavalo em D5 ou D4. Quer que o cavalo quer em D4 aí tão cedo? Ela diz, olha, agora eu vou rocar, porque após o roque feito, roque longo no caso, a minha estrutura de peões aí está boa, a minha posição está boa, fico com duas peças aqui, ó, dama e torre, dobrados, controlando a coluna, e posso atacar à vontade, aí já não vou sofrer problemas. E Arthur diz, vem atacar? Então lá vai a primeira garra, bum! O peãozinho vai para D5, tentando forçar uma troca aqui, destruir esse centro. E aqui, nessa posição,
peão captura, peão de E captura D, e Arthur vai com o cavalo também captura D. Bom, propôs uma troca, tá tudo igual para cada lado, ok? Arthur tá sem um bispo, ela tá sem um cavalo. E agora, vai aceitar a troca ou não vai aceitar a troca? Simplesmente o Arthur capturou para recuperar o peão, não foi para propor troca. Que o rei Arthur não é homem de trocar. E ela faz, não, trocar agora não. É bispo F4. Bispo, aliás, C4, ameaçando o cavalo. Agora tem um ataque, 2 ataques e o Arthur tem somente uma defesa. Esse cavalo em C3 aqui foi bom, viu? Uma defesa. E captura ou não captura? Aí Arthur olhou, analisou, que ele também é um analista, analisa bem, xadrez, aí vai, vou capturar, eliminar uma defesa, uma das defesas do rei. O rei está cheio de peças, 1, 2, 3, 4, tudo ao redor. Eu vou tirar uma para diminuir, E foi lá e capturou. Muito bom. Capturou, ameaçou a torre. E ela não contou conversa, não vou capturar com o bispo, capturar com a dama. Por que capturar com a dama? Porque na hora que o cavalo sair daí, vai ter um ataque, 2 ataques no peão de... Olha aí, um ataque, 2 ataques no peão de E5. 2 ataques no peão de E5. Tudo agora está apontando para o rei. Ó, bispo aponta para o rei, tem 2 peças também apontando em direção ao roque do rei. Falta trazer as torres. E se olharmos agora, fizermos uma análise em questão de desenvolvimento, Arthur tem somente uma peça desenvolvida, 2 desenvolvidas, 3 desenvolvidas. Roque feito, rei seguro. Ela tem 1, 2, 3 desenvolvida também, rei seguro. E Arthur pode capturar aquele peão, tá de graça. Ela deixou lá, ela capturou com a dama, deixando o peão para Arthur capturar. Mas tem futuro capturar esse peão? Tem não. Por quê? Porque sofre um ataque com uma das torres. Se capturar, sofre um ataque. E ao sofrer o ataque, a dama tem que sair e vai ficar uma torre atacando o fígado do rei aqui. E o bispo também atacando. Os pontos atacando F7. 2 ataques F7. E Arthur olha, pensa, faz, não. Não dá certo atacar, capturar o peão, atacar o peão, capturar, não dá certo. É melhor atacar o bispo. Bum! Joga aí um B5, bispo ameaçado. De que a WGM vai sobreviver? Vai fazer o que com esse bispo? Onde vai colocar o bispo? É simples demais. Bispo D3, ameaçando, ó, H. Bispo D3, Arthur, tu vai fazer o que com esse bispo em D3? Tu vai fazer o que agora, Arthur? Depois que ela colocou o bispo em E3, D3? E Arthur fala, não. Agora é hora de propor uma troca, e conectar as torres. Nessa posição aqui não tem torre conectada. Então vamos desenvolver mais uma peça conectando as torres. Se capturar, tem como capturar, não tem problema. Depois vem ataque à dama. E ela prevendo isso aí, diz, vou fazer aquele lance profilaxo, né? Aquele lance antecipado e tira sua dama, joga em B4. Dama B4. Ficou livre do ataque de uma das torres. Agora tá tudo beleza, tá tudo certo. E Arthur fala, não. O plano era colocar a torre em C8, vou colocar. Ele tem 2 torres.
resolveu colocar a torre de A em C8. Por que a torre de A? Porque a outra está controlando a coluna central. Torre C8. E ela fala, agora vem as trocas. Bispo captura ameaçando a torre. Ok. Bispo capturou. E Arthur fala, vou capturar. Posso capturar com o cavalo. É um bom lance. Mas capturar atacando é melhor. Já tenho um ataque. 2 ataques. Vou colocar mais um nessa captura. Dama captura F5. Ó, igual. 3 peças para cada lado e 2 peões para cada lado. A mulher é uma pedra. É uma pedreira. É rocha firme, como diz o nome dela. O significado do nome. E Arthur captura. Dama captura F5. Ó, um ataque. 2 ataques. 3 ataques. Qual será o lance da mulher da WGM nesse momento? E ela joga, tentar descravar o rei, que o rei está cravado, né? Foi lá com rei B2. Funciona rei B2? Funciona. Arthur foi lá com o cavalo, disse, eu quero capturar. Ameaçou a dama, embora a torre esteja para capturar. E ela, vamos simplificar logo tudo. Primeiro captura, dando cheque. Ok. Arthur captura de volta com a torre. É o jeito de capturar de torre, torre D8. E nesse momento, a WGM muito esperta. Esperta até dizer, basta. Chega, volta a dama para sua casinha, ó. Dama C3. O que é que a dama quer em C3 aí? Um ataque, 2 ataques e o Arthur só tem uma defesa. Mas, apesar de ter somente uma defesa, ele fala, vou defender. Voltar aqui, ó, não pode capturar, vou defender, porque agora se capturar não vai poder, não pode capturar. E quando voltou o cavalo, deu um cheque descoberto. Esse é o mais perigoso que tem, cheque descoberto. Em suas partidas de xadrez, se puder preparar um cheque descoberto, prepare, porque na maioria das vezes o adversário leva mate com o conceito do mate de legal. Defender aqui o rei, ó, joga rei. Rei A1. Como fez o roque longo, foi para A1. E agora, Arthur? Eu não sei, eu sei que numa pequena estratégia que Arthur fez, que é homem de cálculo também, jogador de cálculo, estratégico, plano, conseguiu uma pequena vantagem. Olha só, foi só um peãozinho de pequena vantagem. E às vezes uma pequena vantagem se transforma numa grande vitória e numa vitória bonita dentro do tabuleiro. É como diz o grande ditado, de grão em grão, a galinha enche o papo. No xadrez é de pequena vantagem em pequena vantagem, a vitória enche o papo de uma vitória. E quando o rei se esconde, lá vem ataque à dama. Atacou a dama da WGM. E ela fala, é uma das regras também dos princípios do xadrez, dos conceitos. Quando você se sente inferior na posição, o adversário está melhor e você quer reverter, procure trocar peças. E ela fala, nesse momento eu vou trocar uma peça. Propôs uma troca aí de damas. A dama anda lá para H3. E olha a mensagem dela. A mensagem dela é essa. Dama H3, vamos trocar. H3, trocar. Se não trocar, vai perder a torre. Porque se a dama sair da frente, perde a torre.
Perde a torre? E nesse momento, Arthur, que significa seu nome, urso forte, rei urso, urso ou pedra, diz: olha, vou colocar aqui as minhas garras de fora. Tenho que bater lá na pedra, a WGM, as garras, tenho que bater na pedra até furar a rocha. Essa rocha firme dela tem que ser demolida. Trocar? Se trocar, captura. E aí ele fez: não. Só posso fazer a troca depois que eu fizer meu lance, colocar minhas garras de fora. E lá vem o urso forte, guerreiro. Rei urso jogou as garras dele em C2, cavalo C2, cheque. Tá lembrado, Arthur, desse lance que você fez? Refresca a memória aí se não tiver. Cavalo C2, cheque. A dama não pode capturar porque o rei está em cheque. E o rei tem somente uma casinha para andar. Rei B1, chegou a B1. Opa! E quando chega a B1, calcule. Agora eu peço para você calcular. Matem 3. Eu acho que Arthur planejou isso aí. Matem 3. Ele viu isso. A dama ficou somente assistindo. Tá de graça, ó. Mas não pode capturar. Fica só assistindo. Querendo capturar. Fica se lambendo, como diz, ó. Tá se lambendo, a WGM tá se lambendo para pegar a dama. Mas não pode. Não pode, porque quando o rei vem para B1, então tem outro lance fantástico, lance brilhante do Arthur. Qual é o lance, rei Arthur? Qual é o lance, urso guerreiro? Botar as tuas garras de fora, continua. Ele faz: é agora. Pega o cavalo, joga em H6. 1, 2, 3, cheque no rei, até que rimou. Arthur, chegasse a esse ponto aí, não pode fugir. Tem uma torre controlando, só pode jogar em B1. Opa, aliás, só pode jogar em A1. E o rei foi para A1. E a dama lá continua assistindo, não pode fazer nada, querendo capturar, mas não tem tempo. A questão do tempo no xadrez é importante. Sempre analise. O adversário coloca uma peça aí, propondo uma troca, proposta de troca. Analise se você tem lance melhor. Se tiver lance melhor, aplique o lance melhor. Ganhe um tempo. Depois você resolve a parada. E quando joga rei A1, lá vem a bomba. Lá vem a bomba. As garras do urso ficaram maiores e disse: é agora, ou tudo ou nada. Vou deixar a torre de graça. E foi lá. Cheque no rei. Cheque no moleque. Continue assistindo para dar mata em um, mas não pode. Tem saída? Tem. Só tem a torre para capturar. E torre captura. Bum! Ok. Perdeu a dama, Arthur. Mas a garra do rei urso estava afiada. E foi lá, fez 1, 2, 3, checkmate no rei. Olha, não teve saída. Esse é o mate com conceito filidó. Mate no rei e foi embora a rocha forte da GM. A pedra que parecia ser indemolível foi demolida pelas garras do rei urso. Gostou? Deixe seu like e se inscreva no canal.